memória no esporte. Vocês estão gostando? Gostaram dessa introdução, né? Foi o Luca aqui da equipe do Diário do Grande ABC TV que bolou, e a gente está tentando realmente valorizar um pouquinho a memória do esporte no Grande ABC. Tivemos a entrevista com o Luiz Marotti, sobre o futebol lá em São Bernardo. Depois o Írio Marega contou a história do seu livro sobre o futebol em Diadema. Durante a semana falamos dos 30 anos sem o Ayrton Senna, uma matéria triste, né, mas que nos trouxe assim colegas que fizeram a cobertura na época do grande acontecimento triste do esporte brasileiro. E hoje a gente recebe com muita alegria o Daniel Andrade. O Daniel é bibliotecário de profissão e ele faz parte do projeto Acervo 1967. Pelo cenário, vocês já estão sabendo, nós vamos falar de torcida do Santo André, nós vamos contar a história do Santo André Futebol Clube, nós vamos tentar em 20 minutos sintetizar uma história que passou dos 50 anos? Já 67, né? 57 anos, né? Quantos anos você tinha em 67? Era um breve histórico a vir ainda. Né? Tá certo. E quando é que você se apaixona, Daniel, por essas cores bonitas do Ramalhão? Você gosta do apelido Ramalhão? Sim, eu comecei, meu pai, né, me levar no estádio Bruno Daniel, né? Como é que ele chama? Meu pai é Maurício. Maurício. Corintiano, fanático. É corintiano? Acho que a tristeza dele é que não virei corintiano, né? E ali, desde pequeno, eu sempre gostei de ficar observando a torcida. Então, o que me atrai mais no estádio, essa coisa da cultura do estádio, né? Aquela coisa raiz ali, arquibancada, festa. Então, ainda era 94, então época de bandeiras, de mastro no estádio. Então, essa festa já me chamava muita atenção. Então, aí, quando eu comecei a ir pro estádio sozinho, já acompanhando o Santo André como time da cidade, quando eu peguei aquela fase de 2001, que subiu, peguei 2003, 2004, campeão da Copa do Brasil, não tem como ter outro time. O meu único time. Você estava lá no Maracanã? Fui. Naquele 30 de junho de 2004? 30 de junho de 2004. Maracanazo nosso, né? O Diário estava junto? O Nelson Silo. Nelson Silo, um forte abraço, Nelson Silo. Acompanhou a gente. E quem estava fotografando? Eu não lembro o fotógrafo exato, mas eu lembro do Ari, que trabalhou aqui no Diário. Ele foi para outro jornal na época. Depois ele veio trabalhar aqui no Diário. Eu lembro que ele cobriu também, mas ele não foi. Eu acho que o Diário não mandou fotógrafo dentro do ônibus. Ele mandou fora, depois lá, né? Tá certo. Mas a torcida, né? Você até falou que hoje é o amarelo e o azul, mas teve já vermelho. Teve as cores aqui do primeiro símbolo do Santo André Futebol Clube, né? Sim. Que é o vermelho aqui, que puxa um pouco do São Justo, né? Que é o... Sim. E aí tem o amarelo, o azul aqui, já são 4 cores aqui. Depois também o brasão aqui também com o Cruzeiro do Sul, né? Daniel, sabe o que chamou a atenção da gente? Quer dizer, o cuidado, a organização. Vocês têm documentado tudo, né? Eu faço parte desse projeto Acervo 1967, que é a data de fundação do Santo André Futebol Clube. Certo. E esse projeto ele nasceu durante a pandemia. Uma forma de ocupar a cabeça em casa. E eu já tinha um pouco na cabeça do que eu queria fazer, mas não sabia como. Então eu comecei um perfil no Instagram. E contar a história das torcidas na visão do torcedor. Essa sim foi meu foco. Você fazer a visão do torcedor, da arquibancada. Porque a gente tem... Eu posso citar alguns trabalhos aqui em Santo André. Tem o pessoal da Ramalhonautas, que é a primeira torcida virtual. Eles têm um trabalho muito legal, principalmente sobre o clube. Então, muito deles, né? Tem o pessoal das Tuas Cores, que é o pessoal das camisetas. Então, histórico das camisetas. Tem o pessoal Tem o Mal, que faz as 1000 camisas. Então, ele também tem essa cultura de visitar estádios, né? E também tem mais um projeto que agora me deu um branco agora. Mas olha, tem aqui, olha, a revista Fanzine, né? Quem que bola mesmo? O criador? O Mal faz esse o Maurício, fanzine, né? o Mal que é das 1000 e camisas. ele dedicou o número 32, já com, olha, 2024, até fresquinho, ano 12, a torcida do Santo André, anarquizando o Brunão.
O Mal tem esse projeto aqui que ele faz há 12 anos, esse fanzine, e esse ele dedicou especial ao nosso projeto aí, Brunão Raiz, né? E tá certo aqui essa composição. Quer dizer, as primeiras torcidas estão aqui, né? A gente fez esse fanzine, esse especial para explicar o contexto desse projeto Brunão Raiz, que ele, Uhum. em conjunto aí com as 1000 camisas e junto com o Santo André na Rua, do Caio, que é da Fúria, a gente fez um resgate histórico com fotos, que a gente já vinha contando essas histórias no acervo, e os demais também contavam, né? Então a gente fez todo esse levantamento. Primeiro a gente organizou um encontro da velha guarda da torcida andrense, dos anos 70, dos anos 90, e eles não se viam há 30 anos, assim. Foi um Olha encontro só. bem bacana. E aí veio uma ideia de fazer, deu uma ideia de fazer os adesivos com como eram os logotipos das Que são esses torcidas. adesivos que nós estamos mostrando Isso. agora, né? Na edição, legal, beleza. E o outro me deu a ideia de a gente refazer as faixas e bandeiras retrô. E eu achei muito legal. Eu falei, e aí montei a ideia. Vamos fazer o resgate histórico, refazer as artes como elas eram, em cima das fotos, vender esses adesivos para financiar as bandeiras e faixas, né? Então, a gente já tem quase concluído aí uns 80% desse projeto, já faltam umas 4. Vai dar livro, não vai dar, não? Vai. Olha, Eu fazer estou caminhando para esse um sentido. livro ilustrado, se não for impresso, que custa caro fazer impresso, pelo menos virtual, colocar na Esse, internet, não é? esse levantamento que a gente. Até para fazer esse histórico, para explicar para o torcedor do Bruno Daniel o que, que a gente está fazendo com esse levantamento, para explicar o histórico e resgatar nomes, né? Acho que vale a pena contar essa história. Tá dando caminhando para um livro. Eu acho que tá dando esse embasamento. São muitos torcedores símbolos que a gente pode chamar. Mas a gente elegeu aqui nos bastidores 3. O velho Borracha, Exato. que ele aparecia assim de terno e gravata Uma figura simbólica, né? do tempo, desde o Santo Batucando. André Futebol Clube, e ele viu a fase do Esporte Clube Santo André. Sim, pegou. O Nelson Cerchiari, que nos deixou, Uma pena. né? Vamos, Viajei muito com ele, ele não tinha medo, ele viajava com a torcida para todo canto no Brasil. vamos dedicar esse programa a ele, Vamos, mais que né? dedicado. Ao Nelson Nelson Cerchiari. Chiari e Estava tipo, sempre todo o presente histórico dele aqui. pelo esporte aqui de Santo André, não só o Santo André Futebol Clube, Sim. o Esporte Clube Santo André, mas pelo histórico dele na cidade. E hoje o Esquerdinha. Esquerdinha herdou essa coisa, ainda que ainda lembra o velho futebol, futebol antigo, de se fantasiar e ser aquele personagem ali. Certo. E o Daniel, ele elegeu também o símbolo do esporte coletivo, que é o Galinha do Amendoim. Galinha do amendoim é onipresente, onde você vai. Explica para o pessoal que não está muito ligado ao futebol. Quem é o Galinha do Amendoim? Por que é galinha? Por que é amendoim? Olha, Galinha a gente não sabe, mas amendoim sabe. Sim, ele para ali e deixa um pouquinho ali pra gente Ele vende amendoim. provar. Vende amendoim no estádio, ambulante, mas ele também tem todos os esportes do ABC, e todos os times, na várzea, no basquete, no campo, e até em balada ele ia lá vender uma batidinha também. Então ele é um cara onipresente. Ele falou assim pra gente numa matéria que ele acompanhava o diário para saber onde tinha jogo. Então, se tinha jogo lá em São Bernardo, ele ia lá no Baetão, vender amendoim no Baetão. Se tinha jogo lá em Mauá, com o Grêmio Mauaense, ou outro time, ele ia lá vender o amendoim. Você encontra ele de manhã em um jogo, à tarde em outro e de noite em outro. É guerreiro, batalhador. Ele Batalhador. esses dias de trabalho, podemos dedicar também a ele, né? Batalhador. Legal. Você sabe, Daniel, que enquanto a gente estiver pensando em bolar aqui os adesivos, em pensar na torcida e tal, a gente não está pensando em outras coisas ruins, né? Também tem esse aspecto, não é? Sim, o futebol ele é a alegria do povo, né? Infelizmente, assim, um pouco desse trabalho aqui é de contar o futebol raiz, né? Contar a história do futebol antigo. Porque o futebol tá ficando chato, né? A gente tem essa consideração que tira a festa do pessoal na arquibancada. é, o futebol tá ficando elitizado, ingressos mais caros, então aquilo que era do torcedor do radinho, da senhorinha do terço, já quase não existe, porque eles não têm acesso. Meu pai, que mora na Zona Leste, perto do Corinthians, acho que ele foi no estádio 3 vezes do Corinthians. E quando ele poderia ir no Pacaembu, a hora que ele, com facilidade de conseguir um ingresso com preço justo. Então, o futebol Tá caro, né? virou teatro, né? Tá virando teatro essas arenas, né? Então, por isso que
tanto o futebol do interior, esse futebol da Grande São Paulo, que não é dos times da capital, e tanto a várzea estão fazendo uma festa mais bonita. O pessoal gosta mais dessa coisa que lembra as origens. Porque o futebol de arena, o pessoal reclama até se você ficar de pé. Como torcer de pé, sabe? Sim, Você não tá indo pro teatro. sim. Então, esse trabalho, tanto do acervo quanto do Brunão Raiz, com todos os projetos que fazem parte, a gente visa formar torcedores do Santo André, apresentar para a cidade de Santo André o time, a tradição do time, a história e a importância do clube e da cultura também, e também um pouco dessa coisa do futebol raiz. Eu acho que isso falta. A gente tá visando não só as faixas, resgate, mas também pintar ruas, festa nas arquibancadas, fazer alguma coisa que relembre como era antigamente. Certo. Essa base. Você sabe que nós tivemos aqui em Santo André um historiador, Otaviano Gaiarsa. Ele escreveu vários livros sobre a história de Santo André e ele é autor eh, do Do hino? símbolo, Ah, do não, do símbolo. símbolo da cidade. E ele ficou muito emocionado quando viu aquela criação da bandeira da cidade de Santo André sendo levada por 11 camisas do Esporte Clube Santo André. Lindo. Infelizmente ele nos deixou, mas ele deixou um livro falando sobre o significado da bandeira da cidade, que o Santo André realmente defende nesses campos. Sobe, desce, cai, levanta e vai para cima. O Santo André, ele é o time da cidade, então puxa isso com o futebol. Mas todos os esportes aqui da cidade também usam um brasão. Então a gente acha muito legal, assim. Então, tipo, a gente não é torcedor só do futebol. Eu acompanho muito o basquete, a gente acompanha alguns outros esportes, a gente está incentivando também, quando possível, né? Eu acho que a gente puxa mais pro futebol, que é as origens nossas, da torcida, mas também, quando possível, a gente leva também o nome da cidade. Então, é muito mais que o time, é a cidade. Então, é um espírito Sim. de cultura e esporte da cidade, né? Como é ser torcedor do Esporte Clube Santo André? Qual é a rotina? É sempre aquela pergunta, mas se torce só para o Santo André? Assim, Olha, se eu te falar que não vou revelar meu time de pequeno, mas assim, ninguém nasce só Santo André. A gente se torna torcedor do Santo André com a história. É raros os que nascem, são poucos. Então, geralmente as pessoas têm dois times, mas como não torcer para o Santo André quando você vê um time que goleou o Independiente da Argentina lá no Jaçatuba por 4-0 nos anos 80, que carimbou a faixa de campeão mundial do Grêmio em 84, que ganhou no Flamengo, dentro do Maracanã, a Copa do Brasil, sendo o único time campeão nacional da Grande São Paulo, não tem como não ser andreense. Eu não, quando o Santo André ganha um jogo, um título, pra mim é como o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então, é esse espírito que contagia. Então, você vai encontrar muitos torcedores que são só Santo André, mas um dia já foram por causa de pai, de avô, outros times se conquistaram. E esses projetos todos que a gente está falando aqui visa formar torcedores verdadeiros do time. E é um trabalho de formiguinha, mas tá contar o passado para formar o presente. você já chorou muitas vezes no campo? De Às vezes a gente, por exemplo, não se dá noção na hora do que está acontecendo, do fato histórico, né? Por exemplo, eu fui Santo André e Atlético Mineiro na Copa do Brasil, nessa que conquistou, e a gente estava eliminando o Atlético Mineiro lá, e eu falei, não é possível que a gente está eliminando. Tipo assim, por mais que eu amo meu time, vai bater com um outro time da grande elite do futebol nacional, e a gente eliminou o Palmeiras, eliminou o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro. E quando chegou na final contra o Flamengo, ali a gente já tinha ganhado. Tipo assim, olha onde a gente chegou. E tava toda a festa pro Flamengo. Então, foi aquele choro de choque de realidade. Olha onde a gente chegou. O time era um timaço também, né? O Santo André tem dois livros sobre a sua história. Né? Um do Vladimir contando essa saga, não é? Sim, grande Vladimir, ele tá com o livro Eles Escalaram o Maracanã. Vale a pena trazer ele aqui para contar. Ele fez esse levantamento de Vladimir, ó, tá história. convidado. Olha, vem aqui contar a história do seu livro, como é que tá, como encontrar o seu livro e o que o levou a escrever o seu livro, tá? Tá convidado.
E o pessoal da Ramalhonautas aí que abriu essas portas, que tem todo esse trabalho histórico também, que a gente puxa muito do que eles levantaram, né? O Marcelo Belotti, que já falecido, o Ali Bachega, entre outros aí da Ramalhonautas também, que fizeram o livro de 1975, do primeiro título, né? Da 2, do Você 1975. falou que tem os ramalhetes, como que é? A primeira torcida organizada do Santo André, Ramachões e ramalhetes. mas aí você tem que contar a história da torcida jovem de Santo André. Porque Sim. começou por causa do Diário. Porque teve uma provocação do Sérgio Calegari, uma matéria, dizendo que o Santo André não tinha torcida. Eu preciso fazer um levantamento aqui no histórico pra gente puxar essa matéria. Tá. E aí formaram um grupo de torcedores e fizeram a torcida jovem Santo André em 71. Esse grupo, em 72, muda para Ramachões. Porque naquela época eles diziam que era para impor respeito da torcida do Santo André. Machão. Ramachões. É o contexto. Ramachão. É Ramachões. E a faixa que eles levaram era Ramachão mesmo. Certo. Era para impor respeito naquela época, né? Então era para assustar. Aí eles, por causa da movimentação feminina na torcida, então quebrando barreiras naquela época, né? Tipo, mulher no estádio nos anos 70 era raro, né? Assim, tipo, dessa forma organizada, eles agregaram as ramalhetes. Então a gente está levando em conta que é a primeira torcida feminina do estado de São Paulo, ou talvez do Brasil, não tem um registro de outra. Isso é muito importante, porque naquele contexto, elas dizem que não sofriam tanto preconceito porque os meninos da torcida protegiam elas, né? Mas tem namorada de jogador. Mas olha, Tem. historicamente não tem a organização como vocês têm assim. Mas quando eu escrevi o livro do Palestra de São Bernardo, 50 anos, eu entrevistei a minha sogra. Né? E a minha sogra falou que a torcida feminina do Palestra ia de verde no estádio. E que a torcida é a torcida do esporte, que hoje chamam de cachorrão. Eu não gosto muito do termo cachorrão, eu prefiro esporte. O Grêmio Porto Alegrense é o Grêmio, não é? Fato. O Atlético Mineiro não é mineiro, é Atlético. O Esporte Clube de São Bernardo é o esporte dos antigos lá de São Bernardo. E a minha sogra, a dona Naira, ela falava que a torcida do esporte era preto e branco. As moças iam. Isso nos anos 30, nos anos 40, lá em São Bernardo. Tinha um estádio, os dois estádios na Marechal Deodoro, eram dois campinhos. E ela contava que. Eu perguntei para ela, mas a senhora a senhora é palestra? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, ela era esporte, né? Ela ainda guardava já no. Essa rivalidade. Né? Então. A gente acredita de Era, forma pelo menos organizada. eram as torcidas uniformizadas. Tá? E as moças assistiam. E as ramalhetes. As ramalhetes. Eu acho que de forma a modernidade. organizada. De forma organizada, com faixa, com legal. camiseta, participando do clube. Elas participavam muito do dia a dia do clube, apoiando nos projetos do clube. Essas duas primeiras torcidas, eles tinham muito contato com jogadores e clube, então é um fortalecimento ali, certo, né? Tá certo. Aí depois começaram a surgir outras torcidas, né? Eu trouxe aqui para você um presente. Que coisa boa! Faixinha. Vamos abrir assim? André Logia, fundada pelo Zorba. Esse é pro Projeto Memória. Esse é o projeto do Brunão Raiz aqui, que a gente fez. Certo. André Logia, o Zorba fundou a Explosão Andreense, ele veio da torcida jovem, da Ramachões, e ele fundou a André Logia, então é a torcida dele aqui, uma homenagem para ele também. Muito obrigado. Figura, presente para você. Vou guardar com muito carinho. Posso é para pendurar aqui? Pode pôr aqui com o cachecol, pode pôr. Torcer pro Santo André. Tá certo. 11 adesivos aqui das torcidas que a gente fez, um levantamento presente para você, que a gente estava vendendo para financiar as faixas, né? Tá certo, olha só. Projeto Brunão Raiz. Nos momentos mais difíceis, o amor se torna ainda mais importante. O Santo André acaba de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, mas sua torcida segue buscando formas de apoiar e principalmente de fomentar a cultura em torno do time, algo que vai muito além dos resultados. Assim, na última partida do Paulistão 2024 tivemos duas faixas muito especiais em nossa bancada, e a da torcida jovem, primeira torcida do Santo André, e a da Ramachões e Ramalhetes, esta uma das primeiras, se não a primeira torcida uniformizada a contar com importante participação das mulheres em suas fileiras. Mas para quem pensa que essa foi uma ação pontual,
É importante contextualizar que isso foi parte de um projeto envolvendo os coletivos Acervo 1967, que nasceu para resgate de memória, ações e difusão de informações sobre a torcida, time e esportes em geral da cidade de Santo André na Rua, que tem produzido e colado stickers das torcidas e projetos que espalham o nome do Santo André pelo mundo, e o próprio As Mil Camisas, que você lê hoje, mas que desde 2018 tem registrado histórias de times, torcidas e estádios. Antes desta ação, esse coletivo de coletivos já havia restaurado 2 bandeiras históricas e originais dos anos 80, da Tuda, torcida uniformizada Dragão Andreense, como comemoração dos 40 anos da torcida. O projeto atual, o Brunão Raiz, nasceu com o objetivo de tornar o ambiente do estádio e seus arredores mais cativante, com resgate artístico e cultural de tradições ligadas ao futebol antigo e arquibancada raiz. As 2 faixas citadas foram a primeira materialização desse projeto, mas tudo começou com uma densa pesquisa em busca dos visuais originais das faixas das torcidas que fizeram parte das arquibancadas ramalinas, localizando imagens como essas. Uma vez resgatadas as imagens, o trabalho passou a ser localizar pessoas que fizeram parte destas torcidas, gerando o primeiro encontro destes torcedores para um registro das histórias de cada uma delas. Estivemos lá e fizemos um vídeo desse momento. Com o resgate das imagens e das histórias, foram materializados adesivos com o visual de cada uma das 11 torcidas, para que sua venda pudesse financiar a confecção de faixas e bandeiras históricas. Aliás, quem quiser contribuir, basta falar com o Doug via o canal Acervo 1967. O custo da cartela com todos os adesivos é de apenas R$ 25,00, mais eventuais custos de envio, e todo o dinheiro será destinado à produção e confecção do material histórico. Você sabe que eu sou muito amigo do autor do hino do Santo André. Santo André do Coração. Maestro José Conceição. Olha. De São Bernardo. Ele mora na Vila Gonçalves, ele criou a corporação musical lá de São Bernardo, né, da prefeitura, tudo. E nós temos que trazer ele aqui para contar a história. Quando a gente trouxer, a gente chama você para ajudar a entrevistar o Conceição. Legal. Você topa? Topo. E você já é o nosso consultor para memória do esporte. Vamos trazer os grandes nomes do esporte. Os grandes nomes e os não tão grandes, mas que carregaram bandeira, que levaram... Né? Os que nasceram aqui. O Bona. Que aqui você se formaram, conheceu o Bona? né? Não tô lembrado agora. O Bona foi um cracaço aqui do Santo André. O Arnaldinho, né? Trazer esse pessoal aqui. O Lance. Tem os mais sendo Gaúcho, o Elvis. Dá pra olhar muito. O Gaúcho marcou gol no Maracanã, né? Os dois, Elvis e sendo Gaúcho. Tá certo. Aquela câmera é sua. Manda uma mensagem para as torcidas de hoje, de eternas do Esporte Clube Santo André e Santo André Futebol Clube. Esse trabalho que a gente vem realizando aqui não faço sozinho, tem muita gente que ajuda com material, com histórias e compartilhando esses momentos. É importante contar essa história do passado, dar importância para quem veio primeiro, abrir o caminho, formar torcedores. E é importante fazer essa linha do tempo. A primeira torcida que se formou do Santo André, ela tem ainda raízes ainda na Tuda, porque, por exemplo, onde chegou o fundador da explosão andreense, que é o Zorba, o fundador da torcida jovem é o Wagner Lima, que veio o Zorba com a torcida Ramachões, que veio da torcida jovem, então é uma linha do tempo. O Zorba fundou junto com outros a explosão. Na explosão veio o Decão, veio o Ovídio, que formaram a Tuda com outras pessoas. Então, assim, a Tuda está há 42 anos, não me lembro, é de 81, 43 anos, né? E ainda está a torcida mais antiga do Grande ABC, dos times do Grande ABC está em atividade. Então, essa linha do tempo, e da Tuda veio as atuais, né? Que aí saiu a Fúria Andreense, veio da Tuda, tem a Esquadrão Andreense também, que vieram também dessas portas que o grande Ovídio aí também ajudou bastante também, Decão, Dona Tosca e outros aí que deram essa força para as torcidas atuais. Então é uma grande linha do tempo, vale a pena conhecer essa história, procura
O blog As Mil Camisas aí do Mal tem histórico. O Acervo 1967 tem aí também muito histórico. E a gente vai contar essa história aí. E você vai contando para nós as trajetórias do Santo André, agora na Série D, né? Do Campeonato Brasileiro. Estreamos aí na Série D. Jogamos agora em casa, sábado agora, né? E expectativa, né? É um campeonato difícil, mas só de estar competindo, fazer parte ali, acho que já vamos, quem sabe, subir para a Série C aí novamente e chegar na Série A novamente. É a nossa torcida, Daniel. Muito prazer em te Muito conhecer. obrigado, prazer. Olha, muito legal. E olha, esportista do Grande ABC, não é exclusividade de Santo André. Santo André, sim. Mas Mauá, Ribeirão Pires, Paranapiacaba, você já conhece o novo estádio? Primeiro campo, Monumental, né? O Monumental do Serrano. É o primeiro campo do Brasil, tamanho profissional, né? Isso, né? O Santo André tem o primeiro gol do Pelé. Tem a estátua, você já foi lá ver a estátua? Ainda não tive a oportunidade. Nossa, mas o primeiro eu também gol não do fui ainda Pelé, não. Primeiro campo, o filho do Pelé estreou aqui. Aqui é a história do futebol. Morreu o mesário agora, que era o Cerchiari, ele que anotou o primeiro gol do Pelé. Então, primeiro é uma história com esporte muito grande aqui, que tem que ser valorizada. Tem que ter um programa de memória do esporte. O Rafael, nosso diretor, que teve a ideia, a gente assumiu e vamos continuar. Semana que vem vai ter um esportista aqui, a gente não sabe quem vai ser, mas você está convidado. Até lá, um grande abraço a todos. Obrigado. Santo André do